Semana que acaba, semana que começa. Um bom ano para todos. Que 2025 seja um excelente ano para todos nós. Nestas últimas 2 semanas que tivemos fora, digamos assim, os mercados financeiros estiveram relativamente tranquilos, em que a agenda económica foi praticamente não existente e em que eu destacaria já em 2025, nos primeiros 2 dias úteis deste ano, os dados que saíram nos Estados Unidos do ISM manufatureiro, acima do esperado e a mostrar novamente a resiliência da economia norte-americana, assim como os novos pedidos de subsídio de desemprego, os dados semanais, que o primeiro conhecido em 2025 foi novamente abaixo daquilo que era esperado, com 211 mil novos pedidos de subsídio de desemprego. Por outro lado, na Europa, tivemos os dados da inflação em Espanha, os primeiros, digamos, os primeiros mais importantes a ser conhecidos antes dos dados da inflação que vão ser conhecidos na próxima semana, em que esses mesmos dados da inflação também saíram um pouco acima do esperado, mostrando uma inflação em Espanha nos 2,8%, ou seja, acima dos 2,6% esperado e subindo dos 2,4% do mês de novembro. Ainda a acabar o ano de 2024, tivemos mais um Banco Central, desta vez na Turquia, e o Banco Central turco cortou a sua taxa de juros exatamente como o mercado já estava à espera, dos máximos que tem tido nos últimos meses, de 50% para 47,5%. O mercado acionista, de uma forma geral, e isto agora olhando para o global em 2024, foi um excelente ano para as ações. Aliás, como podemos ver por aqui, o Nasdaq durante 2024 teve uma valorização acima de 31%, foi o que mais ganhou em 2024. O DAX na Europa também liderou, foi o que liderou na Europa e ganhou também mais de 20% durante este ano de 2024, mesmo com uma economia europeia com algumas dificuldades a manter-se estagnada, por assim dizer. E na Ásia, o índice que mais subiu em 2024 foi de facto o Nikkei, a subir cerca de 20%, também ligeiramente abaixo, ali à volta dos 19%. Por cá o PSI já teve um comportamento negativo, teve uma performance negativa em cerca de 0,5%, aliás, um pouco abaixo desse mesmo nível. Os mercados acionistas em 2025 entraram de alguma forma mistos. Tivemos aqui o Nasdaq, os mercados norte-americanos em alta, o Nasdaq liderou esses mesmos ganhos, subindo a cerca de 1,6%. Já na Europa a situação foi um pouco mais mista, sem uma direção bem definida, em que o CAC liderou as perdas, caindo cerca de 1,3%. E na China, digamos, foi o mercado que mais caiu, digamos assim, nestes primeiros dias de 2025, com as ações na China a perderem cerca de 4%, aliás, um pouco mesmo acima dos 4%. Cá, em Portugal, o PSI começou o ano bem melhor do que a performance mostrada em 2024 e nestes 2 primeiros dias já subiu cerca de 1%, um pouco mais de 1%, isto ajudado pelos ganhos da EDP, que subiu aqui um pouco mais de 3,5%, e a Galp, por outro lado, a pressionar esse mesmo PSI ao cair aqui cerca de 0,75%. O mercado cambial também em 2024 mostrou toda a força do dólar. Aliás, o dólar foi o que mais ganhou e ganhou contra todas as principais moedas, as restantes moedas. O índice DXY, portanto, o índice do dólar, ganhou cerca de 6%, aliás, um pouco acima de 6%. Já a divisa que mais perdeu foi o dólar neozelandês, que perdeu cerca de 10% durante 2024. Claro que o euro também
caiu cerca de 6% durante este mesmo ano de 2024 e o Yen, que tem tido um comportamento bastante volátil nos últimos meses, ou teve durante os últimos meses de 2024 um comportamento bastante volátil, acabou o ano a perder cerca de 8%. Para os mercados emergentes, este ano de facto não foi propriamente um bom ano, na medida que os ganhos do dólar, a subida das yields obrigacionistas norte-americanas e os receios, digamos, de tarifas vindo na nova administração norte-americana, que irá tomar posse já este mês de janeiro, acabou por pressionar estas mesmas divisas. O rand sul-africano foi o que menos, digamos, foi afetado, terminou o ano praticamente inalterado dos níveis de abertura. Já o real brasileiro face ao dólar perdeu mais de 25%, o dólar mexicano perdeu mais de 20% face ao dólar. Outro de destaque durante 2024 foi de facto o Bitcoin. Se já estava, digamos, em alta durante os primeiros meses, a expectativa de uma vitória de Donald Trump e depois a efetivação dessa mesma vitória acabou por, com Donald Trump a ser um franco adepto às criptomoedas, acabou mesmo por dar um impulso forte nesta moeda digital, no Bitcoin, que ganhou durante 2024 mais de 120%, ultrapassou a tal marca psicológica dos 100 mil dólares e atingiu mesmo o máximo acima dos 108 mil dólares. No mercado de commodities, foi um mercado digamos, aqui assim com duas vertentes. Tivemos, por um lado, o ouro, que tanto a nível de tensões geoestratégicas, como de alguma maneira falou-se de algum tempo aqui o afastamento do dólar por parte dos países dos BRIC levou a alguma procura por parte do ouro, nomeadamente da China e da Índia, e isto levou no conjunto uma subida do ouro durante 2024 em cerca de 30%. Já os preços do petróleo acabaram o ano, depois de um ano bastante volátil, com tensões geopolíticas, geoestratégicas, que levaram a alguma volatilidade no mercado, acabaram por terminar os preços do petróleo ao nível praticamente que tinham iniciado durante o ano. Nos primeiros dias deste ano de 2025, tivemos apenas 2 dias úteis a negociar. O petróleo começou em força durante estes primeiros dias. As expectativas de haver alguns incentivos à economia, portanto, por parte da China como por parte dos Estados Unidos, estão a levar expectativas de que possa haver uma procura maior a combustíveis, o que levou, digamos, os preços a subir logo nos primeiros dias deste ano, com o Brent a terminar estes 2 dias a ganhar cerca de 2,5%. Já o ouro teve um ganho marginal de cerca de 0,5% nestes últimos 2 dias. Na semana que vai começar, é uma semana onde os mercados estão essencialmente a olhar para uma agenda económica que vai estar bastante preenchida de importantes dados. A começar logo na Europa, com os dados da inflação. Esses mesmos dados da inflação, espera-se que os preços em dezembro tenham subido cerca de 0,2%, isto depois de uma queda de 0,3% no mês de novembro, com a inflação a nível anual a subir de 2,2% para 2,4%, pelo menos são essas as estimativas, e a inflação subjacente a manter-se nos 2,7%. Já nos Estados Unidos são os dados do mercado de trabalho que vão estar mais em foco. Claro que vamos ter o ISM de serviço, onde é esperado também alguma subida desse mesmo índice. Vamos ter depois os dados das vagas de emprego, onde também é esperado um aumento desse número de vagas, mas de facto os mercados vão estar a olhar para os dados do último dia da semana, os dados do mercado de trabalho, onde vamos ter os non-farm payrolls, em que se espera que a economia norte-americana tenha criado mais cerca de 154 mil novos postos de trabalho em dezembro, caindo um pouco daqueles do fantástico número, aliás, mostrado em novembro de 227 mil.
onde se espera que a taxa de desemprego se mantenha nos 4,2% e os ganhos médios salariais desacelerem um pouco do aumento de 0,4% mostrado no relatório do mês passado para os 0,3% deste mês, ou seja, do mês de dezembro. O mercado também vai estar bastante atento a uma série de discursos, uma série de intervenções verbais por parte de membros da FOMC, membros da Reserva Federal dos Estados Unidos, em que os mercados vão também poder observar as minutas que vão ser divulgadas, as minutas da última reunião da Reserva Federal que vão ser divulgadas esta semana, na reunião exatamente onde estes membros da Reserva Federal fizeram projeções um pouco mais hawkish do que seria de esperar, ou seja, apontam para dois cortes de taxa de juros durante todo este ano de 2025, quando o mercado chegou a esperar 4 e mais cortes de taxa de juros, e com projeções tanto a nível de crescimento económico como a nível de inflação acima daquilo que tinham projetado anteriormente. Portanto, o mercado vai estar bastante atento exatamente a estes dados e a estas minutas, tentando verificar quais foram as razões mais palpáveis destas mesmas projeções feitas pelos membros do FOMC. E por esta semana vai ser tudo. Espero que esta seja a primeira semana de um fantástico de 2025, com muito boas semanas e com bons negócios para todos. E eu, por mim, estarei de volta daqui a uma semana para mais Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!